Então, pessoal, vamos falar um pouquinho da Guerra Fria, vamos relembrar esse conflito que aconteceu, né? Bom, como falei, né, para vocês, a Guerra Fria, ela foi um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Porque o que aconteceu? No final da Segunda Guerra, né, eles venceram, né, eles conquistaram o território da Alemanha por conta, né, do fim, né, eles derrotaram, né, o Hitler, né, da Alemanha, e eles conseguiram, né, esse território, né, e outros territórios próximos, né, por conta da sua vitória, que eles se uniram, né, nesse momento, foram aliados para poder derrotar o nazismo. Pois bem, só que o que acontece, né, em 45, né, que é o fim da Segunda Guerra, você começa a ter disputas entre as lideranças, né, para definir essas áreas de influência. Afinal, eles tinham ideais políticos e econômicos e sociais muito diferenciados um do outro, né? Os Estados Unidos apoiava até hoje, né? A ideia do capitalismo, né? Da propriedade privada, né? Dessa questão do acúmulo do lucro, com o pensamento neoliberal se encaminhando, né? No modelo neoliberal se encaminhando nos ideais políticos. E, em contrapartida, você tinha a União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaria acomodada, o que a gente conhece hoje como território russo, né, pregando ideias políticas, ideológicas contrárias ao capitalismo, né, no sentido de ter um plano mais econômico, uma economia mais planificada, né, onde você não tinha essa evasão cultural, disseminação cultural e política para o mundo inteiro, as trocas comerciais eram mais restritas, então você começa a ter todo esse processo que a gente já estudou, né, nas aulas de Guerra Fria, todo esse processo da bipolaridade, né, entre esses países aí. E o território europeu, que é o que a gente está tomando como foco aqui, né, nessa nossa aula de hoje, ele vai ser repartido pela política da cortina de ferro, que vai dividir as áreas de influência, né, do que é relacionado ao lado capitalista e o que é associado ao lado socialista. E o caso específico, né, da Alemanha, isso fica muito marcado e muito claro por conta da questão da capital, Berlim. Né? Berlim vai ser dividida entre o lado, uma mesma cidade, vai ser dividida entre o lado oriental, que é o lado soviético, e o lado ocidental, que é o lado americano, que é o lado do capitalismo, né? Essa divisão vai se tornar tão influente nessa região, né, por uma questão até materializada pelo Muro de Berlim, né, que a gente conhece muito bem, por toda essa dinâmica que gerou, mas também pelas outras áreas de expansão territorial desse continente europeu. E eles vão tentando conquistar diferentes áreas até consolidar aquele mapa que a gente viu anteriormente, né, dessa divisão do lado ocidental e do lado oriental, mas que vai além do território europeu, né? Eles começam a desvendar e a disseminar conquistas territoriais em outros continentes, como, por exemplo, o caso da América, né? Os Estados Unidos ele já era, né, um país americano, né? Da América do Norte. Então, como a gente viu, né, nas nossas aulas ali de América, você vai ter uma outra influência em algumas áreas do socialismo, né? Principalmente na ilha ali de Cuba, como a gente viu, tá? Então, essas dinâmicas, elas ultrapassam além do território europeu, tá? Só para vocês relembrarem esse detalhe. Mas o que eu quero falar com vocês mais especificamente é com o fim da Guerra Fria já tô pulando pro fim da Guerra Fria. Por quê? A gente viu que com esse fim, né, em 87, eu coloquei ele para você lembrar, em 87, né, o governador, o gestor, né, da União Soviética, o Gorbachev, ele criou, né, um modelo político e um modelo econômico, né, chamado Glasnost e Perestroika, né? Na reforma econômica, que era a perestroika, ele estava percebendo que a economia estava ficando cada vez mais precária, porque o mundo estava se tornando cada vez mais globalizado. As atividades econômicas internacionais estavam se acelerando, né? Então ele percebeu que ele precisaria também se incorporar a esse sistema capitalista, só que de uma forma mais branda, para que ele não perdesse a sua autonomia como a União, né, das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então ele vai aos poucos implementando essa questão da propriedade privada, né, só que ele percebe que a própria população vai se
rebelando, né, vendo que essa situação, né, das restrições que o socialismo causava à economia estava suprimindo uma desigualdade muito grande, né, uma pobreza, enfim, uma insatisfação econômica e política por parte, né, de muitos soviéticos, principalmente os que estavam próximos na região de Berlim, né, que percebiam que existia um muro, mas existiam rumores, né, existia conhecimento do que estava acontecendo do outro lado do muro. Então a gente tem a queda do Muro de Berlim, né, que vai em 89, que vai gerar esse marco simbólico do fim da União Soviética. Mas, para além disso, né, o marco histórico oficial, territorial do fim da União Soviética, dessas repúblicas socialistas soviéticas, só vai ser dada com a constituição da CEI, desculpa, das comunidades, né, de estados independentes, tá? Que vão ser os países da União Soviética que se desmembraram e vão sofrer movimentos separatistas, tá? Isso vai acontecer só em 91, beleza? Então, olha só esse mapa aqui que eu trouxe pra vocês, né? De vermelho, esse aqui de cima, era o território da União Soviética, né? Que ele foi crescendo à medida que a Guerra Fria ia sendo instaurada, né? E quando você tem esse fim desse regime econômico e político, né, da União Soviética, ela acaba fazendo essa comunidade dos estados independentes, que é o que eu quero falar com vocês no próximo slide, tá? Então, essa comunidade dos estados independentes vai surgir em 91 para organizar, né, para controlar o surgimento desses estados independentes. Tudo bem, eles são independentes, eles não precisam, né, seguir o regimento do socialismo. Mas a Rússia, né, que se torna a cabeça, né, que na verdade sempre foi a cabeça do período da União Soviética, né, inclusive pela sua sede lá, né, da capital em Moscou, a sede da União Soviética era em Moscou. A Rússia continua tendo a maior parte do território, ela se funda, né, de certa forma, como a maior parte de todo o território da União Soviética, e ela vai tentar controlar outras regiões, né, que se tornaram independentes para se manter ainda um sistema, não necessariamente de repúblicas unidas, né, afinal eles são países independentes a partir de agora, mas para manter o controle regional e territorial, né, dessa região, né, que a gente está falando. E aí por isso surge a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Então tem esse contexto histórico da Guerra Fria por trás da fundação dessa comunidade. Lembrando que eles não são um bloco econômico, tá? Eles só são uma comunidade, eles são um grupo, tá? E que a Rússia, até os dias de hoje, vai ter influência direta nessa hierarquia desse grupo, tá? Principalmente pela sua questão territorial, pela questão dos seus recursos naturais, pelo poderio militar, né, a questão bélica da Rússia, que se manteve acumulada, né, o histórico da Guerra Fria, né, da União Soviética, vai ficar nas mãos da Rússia, né? Então, na situação econômica, a Rússia ela se torna ainda um pouco mais à frente, né, numa vantagem perante os outros países. Tá? Então, essa comunidade ela vai existir nesse intuito. E até hoje você tem diferentes questões políticas territoriais, como, por exemplo, é o caso da Ucrânia, né, que se tornou independente, mas tem um território que ainda está em disputa, que é a Crimeia. Então, a Rússia, por um tempo, anexou parte da Crimeia, dizendo ser pertencente ao seu território, mas, enfim, aí houve conflitos, né, entre conflitos armados, né, entre a Ucrânia e a Rússia, né, para tentar a conquista desse território da Crimeia. Então é só um exemplo para vocês perceberem que essa comunidade ela existe, mas ela também não é mil flores, digamos assim. Ela existe, né, de uma forma de se consolidarem ainda, é algo relativamente novo, né, na história do mundo, se a gente for parar para pensar. Mas existem relações ainda de influência direta, sim, da Rússia perante esses outros países, tá certo? Beleza, então a gente vai partir para um outro tema agora, importante também, que é a União Europeia, que é esse grande, aí sim, bloco econômico, tá? Da região da Europa que a gente vai estudar.